Deus é bom. O nosso Deus é um Deus de restauração. É um Deus que não se cala. É um Deus que está a todo tempo atento com aquilo que é o propósito e com a palavra dele se cumprir em nossas vidas. Não tem a ver comigo e com você, mas sim com aquilo que ele é através de mim e você. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema, se vocês puderem colocar, respostas que geram destino. Respostas que geram destino. E quem puder abrir no livro de Mateus, (21) Mateus 21, versículo 28. Então, nesse capítulo aqui, depois vocês leiam completo, mas Jesus ele está vindo estabelecendo alguns princípios e os fariseus estavam questionando ele, e ele veio com essa parábola que é onde nós vamos iniciar a palavra de hoje, sobre os dois filhos. Então, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? E aí responderam eles: o primeiro. E aí Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. E aí a gente vê o poder das nossas respostas. Aqui Jesus ele trouxe algo comparando com a questão das nossas respostas em meio à religião. Porque os fariseus, eles respondiam e falavam muitas coisas por conta da religião. Mas o que eles falavam, eles não cumpriam. E aí Jesus trouxe essa parábola falando sobre o filho que falou que iria, mas não foi. E o outro que falou que não queria, mas depois se arrependeu e foi. Então as nossas respostas hoje, nós damos muitas respostas para Deus, muitas respostas para as pessoas, para as situações da nossa vida. E que algumas nós ignoramos, né? Porque a questão não é o que você responde com palavras, mas sim com atitudes. Para Deus, a verdadeira obediência não é aquele que fala da boca para fora, mas sim aquele que obedece aquilo que escutou com atitude. Obedece com atitude. Essa é a verdadeira resposta que Deus quer ouvir de nós. Uma resposta com atitude. Uma resposta que mostra a nossa verdadeira obediência. Porque
principalmente no nosso meio, igreja. Muitos confundem Deus com religião. E Deus, ele não é uma religião. Deus é uma pessoa que nós se relacionamos. Ele é o nosso Pai. E por muitos confundirem como religião, às vezes as nossas respostas são vazias. Então nós damos um glória a Deus aqui, damos um amém. Isso mesmo, Deus, é isso que eu preciso, vou mudar. Mas quando saímos daqui, quais são as nossas atitudes? E Deus está esperando de nós as atitudes. Muitas vezes não precisamos falar, mas agir. Em várias situações da nossa vida. Deus, ele não está procurando discursos espirituais, mas um posicionamento verdadeiro. Deus, ele quer um posicionamento verdadeiro de cada um de nós. Porque Ele é verdadeiro. Ele se posiciona com verdade. Ele cumpre a palavra dEle em nossas vidas. Mas tem coisas que nós mesmos começamos a não deixar Deus trabalhar. Nós queremos que Deus trabalhe na nossa vida, amém? Quem aqui que quer? Quem aqui que não quer? Quem aqui que quer? Dá uma glória a Deus. Quem que não quer que Deus trabalhe? Ninguém. Então todo mundo quer. Porém, com as nossas atitudes, nós mesmos falamos para Deus: eu quero, mas não quero. Entende? Nós queremos, todo mundo falou aqui. Mas com as nossas atitudes, nós respondemos para Deus: não quero. E aí, qual é a resposta de Deus? Ele gera outra oportunidade para que você haja, tenha atitude, para que Ele venha e cumpra o propósito. Ele não precisa, não é que Deus é pequeno, não é poderoso, que Ele não pode fazer mesmo você não agindo. Mas é porque a verdadeira intenção do coração de Deus é ter o nosso coração por inteiro. Então, quando nós respondemos só com palavras, Ele vê que a nossa obediência é parcial. E a nossa obediência a Deus tem que ser 100%. Porque quando nós somos 100% obedientes a Ele, Ele cumpre a palavra, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ah, pastor, mas então você está falando que tudo que não aconteceu na minha vida é tudo culpa minha? E agora Deus me trouxe aqui hoje para ouvir isso? Meu irmão e minha irmã, o nosso Deus é um Deus de oportunidades, é um Deus de restauração, é um Deus de amor, e Ele sempre, de todas as formas, de todas as maneiras, Ele tenta nos alcançar. E hoje eu e você está aqui, ouvindo Ele falar, que precisamos ter atitudes e agir para que Ele venha cumprir o propósito dEle em nossas vidas. Então, se você falou como o segundo filho, que falou que iria fazer de tudo para o Senhor e tal, e até hoje, até agora você errou em alguma parte, deixou de fazer alguma, se arrependa hoje e continue, porque hoje Deus te dá uma oportunidade nova.
Então, o primeiro filho, ele disse não, mas depois ele foi. Ele errou na fala, mas ele acertou na atitude. Então, se você errou na fala até hoje, comece a pedir sabedoria para Deus, para que você acerte as próximas oportunidades em atitude. E quando a gente vê esse primeiro filho que falou não e depois ele foi, ele representa quem? Quem já resistiu a Deus, quem disse não por medo, por imaturidade. Se até hoje as suas respostas para Deus foram não, por conta de medo, por conta de imaturidade, Deus ele quer restaurar isso hoje, nessa manhã. O que importa é o que você vai decidir em atitude hoje. Como você vai agir a partir de agora com aquilo que Deus vai ter colocado nas suas mãos. Com novas oportunidades, hoje Deus vai abrir os teus olhos espirituais para que você olhe tudo aquilo que Ele tem para te entregar, para fazer com propósito e projetos na tua vida. E que você reflita nas suas atitudes a partir de agora. Porque não tem a ver somente com aquilo que nós falamos, mas com aquilo que nós agimos. Porque Deus honra aquele que se move. O Espírito Santo de Deus, ele é movimento. Desde o início, o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito Santo de Deus, ele é movimento. Nós precisamos se movimentar. E se movimentar é em atitude com tudo aquilo que Ele vai nos conduzindo a fazer. E nós, às vezes, só movimentamos a boca. É isso, Deus. Fala, Deus. Vou fazer isso. É para mim, Deus. Mas, quando chegamos no momento de ter as atitudes, deixamos de lado, esquecemos. Deus entende. E seguimos a nossa vida, e às vezes colocando a culpa em Deus. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a nossa vida seja restaurada. O propósito dele se cumpra aqui nessa terra, para cada um de nós. Através de nós. O reino dele seja manifestado através de mim e de você. Essa é a vontade dele. Então, para Deus, uma palavra sem ação é uma desobediência disfarçada. Às vezes, porque a gente falou, a gente fala, não aceita que a gente é desobediente. As coisas acontecendo, e às vezes a gente coloca a culpa em Deus, mas não olha para dentro de nós e falamos, poxa, eu deixei de agir aqui nessa área. Eu deixei de fazer isso que eu tinha que fazer. Deus, ele já fez tudo por nós. Nós precisamos receber o que ele fez por nós e agir. Amém? Hoje a gente vê muita gente agindo na emoção. Muitas respostas emocionais. Vou mudar. Agora vai ser diferente. E a vida do mesmo jeito. Deus pode contar comigo agora. Mas aí quando aquela emoção passa, a obediência também passa. Então nós somos um povo que temos que ser obediente ao nosso Deus.
Porque nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe, nos deu oportunidade, estamos aqui ouvindo a palavra dEle. E queremos que Ele haja em transformação. Não foi assim que cada um falou aqui? Eu quero transformação. Então, precisamos ter atitudes de obediência. Porque o povo de Deus tem que ser um povo que não busca as respostas em outras coisas, mas busca a Deus para que Ele seja a resposta dessas coisas. O povo de Deus tem que ter a convicção que o nosso Deus é a resposta da minha situação financeira, é a resposta da minha situação profissional, é a resposta do meu ministério, é a resposta da minha família, é a resposta do meu casamento, é a resposta. Ele é a resposta. Se eu começar a ir para outros olhos e começar a buscar as respostas em pessoas, em investimentos, em cursos que não vão me edificar, isso vai se tornar uma coisa vazia, porque é momentâneo. Aquela necessidade vai ser gerada novamente, porque só Deus é aquele que supre aquilo que nós precisamos. Então Deus é a nossa resposta. O nosso Deus, Ele não se move por emoção, mas por decisão. Que você decida hoje sair daqui cheios de atitudes que vão gerar respostas de Deus. Deus, Ele fica ao nosso redor a todo momento. Eu fico imaginando Ele ao nosso redor. Vamos, filho, responde com atitude, responde. A minha resposta está aqui, eu vou mover. E nada. Deus é a nossa resposta. Salmo 121. Versículo 1. O salmista fala assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O nosso Deus não nos deixa sozinho. Ele é o nosso socorro. Mas muitas vezes nós estamos buscando respostas não em Deus. Em todas as outras situações nós buscamos. Mas não buscamos com atitudes. Buscamos dos homens de Deus, sim. Dos líderes, sim. Mas reflita um pouco na sua vida e nas situações que acontecem como um ciclo e sempre você volta na mesma situação. Será que, mesmo você buscando o seu líder, uma orientação, será que Deus não quer algo a mais de uma atitude sua? Em falar e se relacionar com Ele? Em você falar para você mesmo: de onde vem o meu socorro? Senhor, você é o meu socorro, me ajuda nessa situação. Dobrar o teu joelho é uma atitude de orar e se render a Ele, que é o teu socorro, que é a tua resposta.
E às vezes a gente coloca a culpa em Deus, quando não é em Deus nós colocamos nos líderes, e por assim vai. E a nossa vida continua no mesmo. O nosso Deus é um Deus de resposta. Ele é a nossa resposta. E nós, como um povo escolhido por Ele, precisamos buscar a resposta que é Ele. Senão não tem sentido. Glória a Deus. Jeremias 33. O nosso Deus é um Deus de promessa, de restauração, amém? Em Jeremias 33, ele inicia falando assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada, na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel, e o reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Isso é uma alusão do que Deus fez quando Ele enviou Jesus. Quando Ele enviou Jesus, foi toda a restauração que Deus podia fazer pela humanidade. Nós fomos restaurados através do sacrifício de Jesus. Essa é a vontade de Deus, nos restaurar, nos resgatar, nos transformar. Mas precisamos clamar a Ele, para que Ele responda, conforme o propósito, para que Ele nos direcione. Clamar a Ele, e quando Ele nos responder, agir com atitudes de fé, de obediência, que são os princípios primários dele para nós. Fé e obediência. Então, o nosso Deus é um Deus que responde, aqui no versículo 10, continuando. Assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte desta terra como antigamente, declara o Senhor. Então, o nosso Deus, Ele não é apenas uma resposta. Ele não tem apenas uma resposta, Ele é a resposta. Então, nós precisamos ver
e olhar com esse sentido de que Ele é a minha resposta. Ele é a minha direção. João 14,6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a nossa direção. Números 23. Aqui é uma profecia que o profeta Balaão estava entregando para o povo. No versículo 19 em diante. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Então, Deus ele falou para o profeta que ele ia fazer, e ele fez, com obediência. Então o nosso Deus, quando nós se movemos com obediência, Ele cumpre a palavra dEle e também faz o que Ele prometeu. Então às vezes Deus Ele te manda você falar algo para alguém e você fica com medo. Se você não falar, Deus vai usar outra pessoa para falar. Mas Ele não deixa de cumprir o que Ele tem que fazer através daquela vida que vai receber a mensagem dEle. Porque é o que Ele falou que vai se cumprir. Não tem a ver com as respostas que nós falamos da boca para fora, mas tem a ver com as respostas que nós temos em atitude. Então Deus olha para o nosso coração e vê aquele que vai ter atitude. Então quando Deus te falou algo, é porque Ele viu que você vai ter atitude. Manda o medo embora, manda a vergonha embora. Fala, porque Deus quer usar você como instrumento dEle aqui nessa terra. E às vezes a gente vem para o culto e fica falando: nossa, o culto foi tão tranquilo hoje. Será que não está esperando aí eu ter uma atitude de se movimentar e falar aquilo que Ele está pedindo para mim falar para alguém? Deus Ele quer agir no nosso meio. Mas precisamos de um posicionamento de obediência. Obediência tem que ser curta e grossa. Eu vou. E ponto final. Se eu pensar em mais 3 segundos, eu já vou pensar em outras situações e talvez a minha resposta, eu falei que vou, e talvez eu não vá. Então vamos agir mais. As nossas respostas com atitude ativam as respostas de Deus. Como eu falei, dei o exemplo aqui, Deus ele está torcendo para a gente. Vamos, filho,
Responde com atitude. Minha resposta está aqui preparada. Então, a gente precisa se mover nisso. Quando a gente responde com obediência, Deus responde com direção. Quando a gente responde com fé, Deus responde com provisão. Então, está vendo que depende de uma ação nossa? Não para Deus fazer, mas para que se cumpra o propósito dele na nossa vida. E quando a gente responde com entrega, Deus responde com transformação. Cada vez que a gente se entrega, Ele transforma mais. Cada vez que Ele transforma, Ele vai nos enchendo, a ponto da gente começar a transbordar na vida das outras pessoas. Porque o que é transformado na minha vida, eu não quero só na minha vida. Eu sirvo um Deus que transformou a minha vida e agora pode transformar a sua, Ingrid. Pode transformar a sua. A sua. Então nós precisamos, quem é esse povo que vai levar as boas novas? Quem é esse povo que vai levar o evangelho e a palavra, o amor de Deus? Quem é? Então somos nós. Deus, Ele quer fazer isso. Aleluia. Lucas, capítulo 9. Glória a Deus. Nove, versículo 23. Perdão. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, o evangelho verdadeiro de Deus é um evangelho de renúncia. Às vezes você não vai querer orar, mas precisamos ter a atitude de se render a Ele para orar. Às vezes você não vai querer vir no culto. Talvez você acordou com sono hoje, cansado, mas você veio. Essa é uma atitude. E Deus olha para o nosso coração. Deus olha para a sinceridade, para a verdade que está no nosso coração. Então, se Deus ele olha para as verdades do nosso coração, as nossas atitudes precisam ser concretas. Então, se Deus ele fala, perdoa, perdoe. Se Deus ele fala, haja, haja. Porque Deus quer agir e transformar através daquela situação. E às vezes nós esquecemos das outras pessoas que precisam ser transformadas através daquela atitude. Nós olhamos para nós mesmos e simplesmente respondemos: não, não quero agora, estou cansado.
e esquecemos de olhar o que Deus quer fazer naquela vida, naquela pessoa, naquele lugar, através daquela atitude. E às vezes são coisas simples. Muitos acompanharam um processo meu o ano passado, amém? Alguns aqui talvez não conheçam, mas eu passei um processo na minha vida no ano passado e fiquei muito excluso. Eu queria me excluir de tudo e de todos. E isso não era só aqui na igreja, mas em todos os lugares. Então eu não queria participar de almoço com família, eu não queria participar do trabalho onde eu trabalho. Então, foi um ano que eu passei na caverna. E eu aprendi muitas coisas nesse ano, mas não foi fácil, porque durante essa atitude de escolher se excluir, eu não busquei a resposta que é Ele. Eu estava buscando a resposta em coisas, em pessoas, no dinheiro, nas situações, e estava deixando Ele de lado. Foi quando Deus ele começou a se aproximar e me mostrar, e começou a abrir os meus olhos novamente, para que eu começasse a olhar as oportunidades, porque Ele é Deus de oportunidade, as oportunidades que Ele está me dando, como Ele está cuidando de mim a todo momento. Então eu comecei a me posicionar de uma forma diferente, de lá para cá. Quando Ele começou a se aproximar e eu me permiti a reconhecer como eu estava errado, como eu estava realmente buscando as coisas, tudo ao meu redor, e deixando Ele de lado. Quando eu me permiti reconhecer isso, foi quando os meus olhos se abriram e eu comecei a olhar para Ele novamente. E Ele começou a direcionar minha vida, e eu comecei a ter atitudes, respostas de atitudes, e Deus ele começa a transformação novamente, Deus ele começa a restaurar novamente, e é isso o processo de Deus das nossas vidas. Por isso não se condene porque você está aqui hoje, e talvez você deu uma resposta negativa para Deus, e não fez o que Ele te falou para fazer, porque o que Deus quer fazer é te restaurar, porque o nosso Deus é o Deus do novo, nova criatura Ele faz nós todos os dias. E isso é o que Ele quer, essa é a vontade dEle para a nossa vida. E Ele começou a transformar, começou a me transformar. As meninas em casa tinham uma gatinha e eu odiava gato. E eu comecei agora a ter amor pela gatinha. Olha que coisa bonitinha. Mas aí eu já comecei a querer sair da sala onde eu estava lá no trabalho, que era uma salinha exclusa lá no cantinho do fundo do apartamento lá onde eu estava trabalhando, onde ninguém ia. Era um lugar ali que não era proibido ir lá, era só o lugar dos eletricistas irem lá, quando era um momento de descanso para eles irem. E aí eu comecei a ficar lá, nem os eletricistas iam. E eu comecei a ficar nessa sala. Falei, não, tá bom aqui. É um lugar que não tem ninguém. E aí as pessoas viam eu trabalhando lá e já nem queria ir também. E eu achava bom. E quando Deus começou essa restauração, Ele começou a me tirar dali. Ele começou a me levar para outros lugares, aí mudou a coordenação, e aí começou a ter que ir lá para o outro prédio, e aí começou a verdadeira transformação.
Você tem que se mover como eu te movo, não como você quer. E ele começou a me posicionar lá dentro. Eu comecei a me posicionar na minha família, na minha casa, com as minhas filhas, com a minha esposa. Mas não porque eu sou bom, porque isso já caiu por terra, nesse momento de caverna. Porque eu achava que eu fazia porque eu era bom. Eu era bonzinho. Mas não, a gente não faz nada se não for Ele. Se não for Ele em nós, nós não fazemos nada de bom para outras pessoas. Então por isso que as nossas respostas têm que ser com atitudes. Porque uma atitude boa, com certeza, é uma resposta de Deus. Não vem de você. Talvez não seja uma resposta para você, mas para outra pessoa vai ser. Então nós tanto queremos uma resposta, e por que nós não podemos dar uma resposta de Deus para alguém? Então que eu e você seja a resposta de Deus para outra pessoa daqui para frente. Deus é um Deus de resposta. Ele é a resposta. E nós somos um povo que somos instrumento dele aqui nessa terra. Então eu sou a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus. Isaías 55:11. Vou ler aqui. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus, Ele é a resposta. Ele é fiel. Ele cumpre o que Ele promete para mim e para você. Ele cumpre as promessas dEle. Amém? Então eu queria compartilhar mais um testemunho aqui. Porque Deus, Ele é fiel, amém? Deus, Ele é um Deus de restauração. E eu falei para vocês que em 2025 nós vivemos um ano muito terrível. E isso eu falei dos exemplos meu, mas com certeza a minha esposa passou também, as minhas filhas passaram também. E Deus, Ele tem uma promessa na minha vida e na sua vida, que a minha casa servirá a Deus, amém? E às vezes a gente é pegado de surpresa por algumas situações, e no ano de 2024, no início, né, 2025, a minha filha mais velha decidiu sair de casa. E isso foi um baque para mim e para minha esposa. E passamos uma barreira aí por conta dessa situação. Não foi fácil, mas Deus, Ele sustentou a gente até hoje. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui e eu quero falar isso, porque eu senti muito do Senhor para falar, porque Ele é um Deus de restauração. E hoje, nessa semana, ela voltou para a nossa casa. Deus trouxe ela de volta. Eu creio no nosso Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele cumpre o que Ele promete. Então, às vezes a gente pode olhar as situações na nossa vida e não ver saída. Não ver
alternativas para você ter algum tipo de ação. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. É aquele que cumpre o que Ele fala. A palavra dele não volta vazia. Quando a gente começa a se mover com atitudes, Ele começa a trazer transformação, restauração e respostas de Deus na nossa vida, se movendo conforme o propósito dEle. Então, que cada um daqui, nessa manhã, saia cheio de graça, do poder dEle, para que haja transformação de atitudes em você. Para que você responda conforme aquilo que o Senhor falar no teu coração. E você começar a ver o tempo de Deus, o Kairos de Deus na sua vida. Esse ano é o ano do Kairos. E se a gente ficar sempre parado, esperando Deus fazer as coisas, essa é a vontade dEle, é de fazer mesmo. Mas tem a nossa parte de se posicionar em atitudes, para que o propósito seja completo. Deus, Ele não faz as coisas pela metade. Ele faz por inteiro. Ele quer você por inteiro, Ele quer eu por inteiro. Amém?